O Saber Direito desta semana é sobre o direito da informação digital. Entenda o conceito e o vocabulário básico. Aprenda mais sobre a informação jurídica digital e a constituição das redes digitais. As aulas são com o professor Leonardo Cunha. Mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas à TV Justiça, ao programa Saber Direito. Eu sou Mauro Leonardo Cunha, professor de vocês nesse curso de Direito Digital, né? Vamos recapitular um pouquinho. Primeiro falamos sobre a diferença entre dado e informação, falamos sobre informática jurídica e direito digital, né? Falamos sobre direito tecnológico. Hoje nós vamos fazer um pouquinho mais de atenção a isso. Falamos do ilícito, né, digital atingindo populações que não têm acesso à tecnologia, o ilícito tecnológico atingindo populações que não têm acesso à tecnologia, não é? Então estamos compreendendo o fenômeno como um todo, né, para que vocês possam depois começar a raciocinar autonomamente sobre esses fenômenos, não é? Então, eu queria chamar a atenção para duas coisas hoje. Primeiro, que há dois níveis de compreensão, por exemplo, do que seja internet. Eu posso pensar a internet, né, como a ligação entre equipamentos, e esse é um pensamento que privilegia os dados e o trânsito dos dados, né? Ou eu posso olhar socialmente a internet como um conjunto de pessoas que se conecta, né? E aí tem um limite social que é como se estivéssemos todos que usamos a internet conectados. E sabemos que não é muito assim, né? Cada um de nós se conecta a apenas parte das pessoas que estão conectadas a isso que é chamado de internet, né? Isso foi meu trabalho inicial na área, né, de Direito e Tecnologia, ainda nos idos dos anos 1990, quando eu fazia graduação em Direito, lá no Recife, como parte do programa de Bolsa de Iniciação Científica do PIBIC, né, o PIBIC, do CNPq, com a Universidade Federal de Pernambuco. Então, primeira coisa é entender o que seria a internet, como é que a gente cria a internet. E isso é um estudo interessante que nos quebra a barreira entre o direito civil e o pensamento sobre contratos, né? O direito internacional público e o direito internacional privado, ou o que o Gesso lá chamava, né, de direito transnacional. A gente tem uma dificuldade de entender a internet e muito depois, lá no começo dos anos 2000, eu sugeri um nome, né, que não pegou, porque, enfim, é mais um nome acadêmico, não é um nome para fazer moda, mas é para ajudar as pessoas a entenderem o fenômeno, que é o entre-redes, né? Quando a gente escuta a internet, a gente escuta diferente de alguém que fala inglês. Quando alguém que fala inglês escuta internet, ele pensa entre redes, ok? E a gente escuta a internet como se a internet existisse, como se houvesse uma internet. Por isso que na doutrina em língua inglesa não há muito questionamento sobre o que vem a ser a internet, né? Já nós aqui precisamos compreender o que é a internet porque nos é dado algo a conceituar, né? A nossa língua e o nosso afastamento do conceito do que seja net, né, nos faz buscar compreender o que é a internet. E mais, no curso de Direito aqui nós separamos muito o cível do constitucional, o público do privado, embora vivamos numa sociedade em que as pessoas misturam público e privado, isso é a clássica mistura brasileira. O direito privado é pensado de forma isolada em relação ao direito público e vice-versa, né? As maneiras de raciocinar e de pensar os institutos são maneiras diferentes e por vezes incompatíveis, né? Só para lembrar que na área privada a gente imagina que tudo que não é expressamente proibido é permitido e que na área pública, né, a estrita legalidade nos impele a buscar sempre a previsão legal do que é considerado lícito, ou seja, tudo que não é expressamente permitido é tido como proibido, né? Lembrando que a gente um pouco desmistificou isso de proibição, já que o direito apenas atribui sanções a condutas, né, dentro daquela lógica da fórmula de Kelsen. É claro que a gente pode ir mais a fundo, a gente pode ir para Luhmann, para Gunther Teubner, para outras abordagens, mas eu quero manter mais simples aqui porque a minha
função hoje e durante todo esse curso é apenas tentar capacitar vocês para fazerem raciocínios em termos da sociedade digital, raciocínios jurídicos, raciocínios capazes de equipar vocês para pensar hermeneuticamente sobre o fenômeno digital e sobre o fenômeno das redes. Né? Então, o que é que vem a ser a internet? Né? Como principal objeto de análise nosso, para que a gente possa entender as relações que temos, porque temos a internet. Né? E aí eu quero ir do cível ao constitucional, né? A criação de coisas como o Mercosul, a União Europeia. A internet em si não é possível conectando 2 computadores, né? 3 computadores. A partir da conexão entre 4 eu posso dizer que eu tenho uma internet. Vamos lá. Vamos imaginar como é que isso foi criado. Mais uma vez é algo que vem da época da Guerra Fria, né? União Soviética e Estados Unidos à época lutavam por uma hegemonia política, de modelo de desenvolvimento econômico, de maneira de pensar juridicamente e politicamente a sociedade. Né? E naquela época, ambos tinham muitos receios dos ataques de uma e outra parte. Os russos desenvolveram à época uma rede valvulada de computadores, sim, movida a válvula, né? Um pouco como eram os transmissores de TV de antigamente, e inclusive os receptores de TV, né, nos anos 70, anos 60, valvulados. Né? Depois entrou o transistor para a TV preto e branco, assim por diante, depois o circuito integrado, e hoje estamos na TV digital. Mas as coisas vão se sucedendo devagarzinho. Né? A gente trabalhou antes a criação dos Correios, os Correios criaram roteamento, né? A União Postal Universal, os telégrafos, né? O uso da rede de fios de telégrafo depois para a telefonia, né? Depois da telefonia a gente passou banda larga pelos mesmos cabos da telefonia, TV por assinatura, etc. As coisas vêm num suceder, nada é tão novidadoso quanto o marketing dos escritórios de advocacia faz parecer. Não tem novidade nenhuma, o direito é sempre o direito. O problema hoje, clássico, forte, pesado, é nós do mundo jurídico, em geral, não estamos olhando hermeneuticamente para o fenômeno digital, e isto é grave, porque a sociedade espera de nós decisões jurídicas que precisam estar baseadas na compreensão hermenêutica de normas aplicáveis ao fenômeno digital. Por partes, devagarzinho, tentando entender o que seja o entre-redes. Digamos que eu tenha 4 cidades conectadas entre si. A cidade A é ligar à cidade B, que é ligar à cidade C, que é ligar à cidade D, que é ligar à cidade A, e isso forma um quadrado. Né? Antigamente, se eu bombardeasse qualquer ponto entre as cidades C e D, elas seriam incapazes de conversar entre si. Né? O que o roteamento que deu origem à internet permitiu? Que se alguém bombardeie um ponto, isso é Guerra Fria, se alguém bombardeia um ponto entre as cidades, né, C e D, os equipamentos recalculem a rota e mandem da cidade D para a cidade A, para a cidade B, para a cidade C. E isso de a mensagem poder pegar um caminho alternativo, né, permitiu que qualquer uma das ligações entre as cidades pudesse ser interrompida, ligações físicas de fiação pudessem ser interrompidas, o software corrigiria o trajeto da mensagem para que ela continuasse chegando a seu destino. Agora imaginemos cidades muito mais conectadas do que isso, o que gera o fato de que qualquer rede, qualquer ligação de cabo ou de link de satélite entre essas cidades deixar de existir, não é mais relevante para o conjunto de cidades como um todo. Isso é, em poucas palavras, a internet, do ponto de vista físico, ok? E aí, claro, eu vou precisar definir num segundo momento a internet como uma capacidade de software de reutilizar a rede de cabos, né, de links de fibra ótica, de satélites, da melhor maneira para que o sinal chegue pela forma mais barata ao seu destino. Né? Então, eu torno irrelevante do ponto de vista da efetiva comunicação as redes cabeadas físicas, reais, entre os pontos. E busco sempre alternativas de transmissão.
né? E depois eu tento otimizar o custo disso do ponto de vista da gestão dessas redes físicas, né? E isso está bem expresso no direito das telecomunicações, não é nada tão novidoso assim, né? A grande novidade é que as pessoas começaram a ter de casa o acesso a isso. Aqui no Brasil, a partir dos anos 90, isso se abriu com muita força, né? E um pouco como a rede telefônica ou a rede de TV, não importa tanto a tecnologia no meio, o que importa é a comunicação entre as pessoas, né? O que eu quero trazer aqui para os senhores é o seguinte: do ponto de vista contratual, cada ligação dessa, de um cabo que eu mantenho conectado entre dois pontos, depende de um acordo cível, né, em geral, ou de direito internacional público, se eu estou ligando duas cidades de dois países diferentes, né, e o cabo vai passar por baixo do oceano, é um cabo subatlântico ou subpacífico, né, e precisa de um acordo internacional para que aquele cabo esteja ali e possa operar, perfeito? Então, há um regime jurídico, mas há uma conexão entre dois pontos. O que acontece agora com o fenômeno da internet é que, embora a cidade A perca contato com a cidade B, se as duas falam com a cidade C pode fazer o intercâmbio das mensagens que iria normalmente de A para B ou de B para A. É simplesmente essa capacidade triangular que tornou, do ponto de vista da capacidade de conversar de A com B, o contrato de conexão entre A e B quase que uma irrelevância. Ou seja, A e B não precisam concordar em se conectar. Se eles concordarem com a forma da internet de comunicação, mesmo que eles não tenham cabo os ligando, eles poderão conversar entre si. A internet, portanto, é um conjunto articulado de contratos de comunicação, organizado de tal forma que, se eu suprima uma boa quantidade daqueles contratos, ainda não tenha impacto sobre a capacidade de um falar com o outro. Então, juridicamente, eu criei uma rede de contratos. De tal forma forte, eu constituí uma rede de contratos de conexão tão forte que cada contrato de conexão em si se tornou dispensável, do ponto de vista da capacidade de um falar com o outro, de um passar vídeo para o outro, de um passar texto para o outro. Então, eu constituí, a partir de uma rede de acordos de conexão, a desnecessidade de qualquer contrato de conexão em si. Tá? Eu tornei desnecessários os contratos individuais de conexão, desde que eu tenha acesso àquela grande teia de contratos que é a internet. Aliás, esse nome teia, né, deu origem ao nome web, né, que foi a parte da internet que foi mais usada por todos nós nos anos 90 até os anos 2000, e hoje em dia são os aplicativos de celular que tomam mais do nosso tempo. A gente nem entra na web, né? A web morreu, longa vida à internet, né? Foi a manchete de uma revista Wired, uma dessas edições clássicas da revista Wired. Então, enfim, para entender a internet anos 90, anos 2000, a revista Wired é o que há, né, W-I-R-E-D, é o que há de mais interessante para se buscar entender a história e o fato da comunicação da internet naquela época, né? Então, notem que criamos uma constituição de uma rede de contratos, ou constituir uma rede de contratos a partir de uma multitude de contratos, que cada um deles contém em si o protocolo do entre redes, permite com que eu não precise conectar-me diretamente à grande maioria dos atores daquela rede. As conexões indiretas, que a internet permite, né, mas muito eficientes, tornam desnecessárias múltiplas conexões diretas. E aí está o ganho econômico, né, o ganho de gestão e, por que não dizer também, o ganho jurídico. Não me é mais necessário manter múltiplos contratos de conexão. Alguns poucos bastam, não é? 4 contratos de conexão são, basicamente, se conectar às grandes 4 provedoras de internet, de telecomunicação no Brasil, e dão uma grande estabilidade para um data center. A maioria das pessoas de casa tem 1 ou 2 conexões com a internet. Quais de nós não temos, além de uma internet banda larga em casa, também um plano de internet no celular? Ou seja, até nós, que em tese temos um só ponto de acesso, não temos mais um só ponto de acesso. Fora que, além de ter o ponto de acesso em casa, temos outro no trabalho. A desconexão da rede nos é também humanamente cada vez mais difícil. Então, do ponto de vista de conexão física, do ponto de vista
de supressão da necessidade de conexões físicas específicas, esta é a estrutura jurídica da internet. Né? Mas se a gente parar para pensar na internet do ponto de vista humano, é a interconexão entre muitas pessoas. Né? Quem está socialmente conectado pela internet são pessoas naturais e pessoas morais. Né? São elas que dão conteúdo à rede. E aí nós precisamos entender, né, que não é uma rede simplesmente de cabos, é uma rede de pessoas. E constituímos, mais do que só a possibilidade de não ter ligação direta com uma pessoa, né, e poder ainda assim me comunicar com ela, nós criamos um grande espaço para a troca de informações. E começamos a transladar o debate público, o debate político, né, o debate jurídico, por que não, para este grande vazio que não é criado por nenhuma conexão específica, mas que é criado por um emaranhado de conexões individualmente desprezíveis, cada uma delas. Né? Então, abstraímos a necessidade de conexão direta e passamos a poder ter acesso às múltiplas conexões de qualquer forma, por qualquer ponto que eu entre na rede, eu acesso a rede toda. E aí está a grande revolução. Constituímos a desnecessidade de contratar a partir da hiperatividade contratual. Contratamos muito até que não precisamos mais contratar. Né? E isso quebra a barreira. Isso nos dá a base de repensar teses antigas, né, da ciência política e do direito constitucional como o contrato social. Né? Eu diria que hoje, em vez de falar em o contrato social, nós poderíamos falar em os contratos de associação e nós associamos todos à rede por qualquer contrato que seja. E podemos substituir os nossos contratos de associação, mas temos uma inescapável realidade de nos contactar de alguma forma que seja. E mais, hoje temos a percepção de que o acesso à informação é, sim, um direito humano, um direito fundamental. Né? O ser humano que não pode se comunicar é tão isolado ou mais do que o ser humano que está encarcerado. Mudamos de fase na vida associativa, na vida de constituição de sociedade. Estamos num outro período. Assim como os historiadores chamam todo aquele período antes da existência da escrita, né, de um período pré-histórico, nós podemos falar que todo o período antes do advento da internet é um período pré, né, este novo discurso, que ainda falta talvez dar o nome. Né? Eu gosto de autores como Yuval Harari, né, que trabalham essa noção da grande narrativa histórica e que nos põem em contato com a possibilidade de repensar a comunicação humana. Né? E aí os 3 livros, né, a trilogia do Harari é muito importante porque nos põe a pensar no fenômeno digital, sobretudo no fenômeno digital associado ao fenômeno bioético, ou seja, é possível fazer engenharia digital de organismos vivos e isso pode ser arma biológica, isso pode ser conflito, né? Como também isso pode gerar cura. Estamos no momento de uma convergência muito grande entre tecnologia digital e tecnologia biológica. E os ilícitos evoluem. Estamos, por outro lado, com um mundo jurídico um pouco na postura de avestruz, colocando a cabeça para dentro do solo e tentando não pensar juridicamente sobre essas questões. Né? A gente precisa hermeneuticamente compreender o que é a internet. Eu tentei explicar com simplicidade para vocês o que é isso hoje, de tal forma que a gente consiga ter um conceito razoável de internet, de rede, de conexão e que nós possamos entender como isto é importante para o ser humano. Tá? Agora vamos pensar a dispersão de informações nessa rede, por meio, claro, do trânsito de dados. Né? Seja falsa ou seja verdadeira, uma informação inconveniente e que provoque dor e sofrimento pode correr o mundo em poucos segundos e pode ser copiada tantas e tantas vezes que a ordem de um juiz para que se apague uma única cópia gera pouquíssimo resultado. E embora possa se punir o perpetrador, né, do ilícito e, por que não dizer, da maldade,
é muito, muito, muito difícil que a vítima se sinta receptora de justiça de qualquer forma que seja. Né? E o direito à intimidade violado é talvez jamais reconstituído. Temos talvez na história da humanidade, pela primeira vez, um crime mais cruel com as mulheres que o estupro. Né? Mais cruel com a sociedade como um todo. A própria palavra violência deriva do francês viol, que significa estupro. Né? Sentir-se violado. Né? Estamos numa época de profunda violência e o professor Técio Sampaio Ferraz, quando falava de violência simbólica no discurso jurídico, talvez não imaginasse a que ponto chegaria a nossa sociedade se observarmos a violência simbólica. Hoje, a depressão bate à porta das pessoas com força, né? A desmoralização, a profunda irritação. As pessoas cada vez mais comunicam a sua irritação e menos pensamentos, porque elas estão oprimidas por um sistema em que elas podem falar, mas o que elas podem falar é muito menos do que elas podem ouvir, porque o mundo inteiro pode gritar coisas aos seus ouvidos ou aos seus olhos. Não é? Estamos numa infância da era digital em que não somos bons intérpretes. Escrevemos nas ferramentas digitais como se estivéssemos falando fofocas em cidades pequenas do interior de 50 anos atrás. Parem para pensar como os grupos das redes sociais de vocês não parecem pequenas rodas de fofocas de 60 anos atrás no interior, onde o rádio e a televisão pouco chegavam. Voltamos a comportamentos muito básicos, né? A instintos muito primários. Perdemos capacidade analítica, perdemos capacidade sintética, as duas juntas. Poderíamos ter grandes ganhos heurísticos. O que é heurística? Heurística é o estudo da facilidade de explicar algo. Né? Eu posso ter 3 explicações válidas para o mesmo fato. As 3 podem ser corretas. Mas uma delas é mais fácil de entender do que as outras 2. Eu digo que, em relação às outras 2, essa maneira mais fácil de ser compreendida, tem um ganho heurístico. E tem algo interessante sobre o cérebro humano a partir disso. Quando eu tenho um ganho heurístico, eu simplifico a compreensão de um fato, eu posso, a partir dessa compreensão, criar juízos cada vez mais complexos. Né? Então, uma das nossas necessidades em direito digital hoje é simplificar a percepção do fenômeno digital para o mundo jurídico, para que ele possa, a partir disso, né, ir criando uma capacidade de digestão desse fenômeno que cria aquilo que os filósofos antigamente chamavam de simplex apprehensio rei, né? A simples percepção da coisa, embora não se trate mais de coisa, mas a simples percepção do fenômeno para que haja conceitos e que haja simplicidade no falar, né? Não se esconda atrás da tecnologia para dizer que é tudo muito complexo e, portanto, nós estamos moralmente desobrigados. Já que é tudo complexo demais e não entendemos, a nossa ignorância nos dá uma desobrigação moral e ética e isso é muito sério. Dizer eu ignoro o que acontece na tecnologia ou o que é que seja que venha a acontecer e que, portanto, não me responsabilizo moralmente. Eu falei aqui do assassinato de milhões de pessoas perpetrado pelo próprio Estado. Percebem? É muito grave o que vivemos hoje. Eu não estou aqui para fazer indústria do medo, muito pelo contrário. Eu quero fazer indústria da seriedade. Precisamos encarar com seriedade os amplos riscos que criamos com uma sociedade que se organiza política, econômica e socialmente em volta dessas redes associativas de pessoas em torno da tecnologia de transmissão e recepção de dados. Não é? Pessoas somos antes e depois das redes, e pessoas são feridas. As redes apenas aceleram as possibilidades de feridas e de curas. Não é? E como estamos na infância, mais erramos, na infância dessa vivência digital, mais erramos do que acertamos. Então, é mais fácil hoje ser ferido pelas redes do que ser salvo por elas. Mas em breve, a gente sente um avanço da telemedicina muito, muito grande. A pandemia do coronavírus espalhou telemedicina. O acesso à saúde, portanto, está sendo promovido de uma forma que não era antes.
não é? As ambulâncias nunca calcularam também rotas no trânsito. Percebam, a tecnologia que machuca é a mesma que salva, a mesma que dói é a mesma que dá prazer. Porque nós humanos continuamos sendo seres humanos. É possível que a eletricidade nos mate de choque? É. Mas é possível também que um desfibrilador por choque, né, nos reanime o coração. Precisamos, portanto, de uma reflexão política, jurídica, econômica sobre o fenômeno da comunicação em massa de dados nas redes, né? Nesse emaranhado de conexões em que cada conexão é desprezível, né? Para que possamos finalmente raciocinar juridicamente sobre as redes. E começa a se configurar uma tensão muito interessante do ponto de vista do direito de acesso à informação e do direito de negar acesso à informação, que eu falei que dava base para o sigilo, que está lá na base, né, da dignidade da pessoa humana. Isso está se avolumando constitucionalmente no Brasil, né? E para poder analisar bem isso do ponto de vista constitucional, eu queria trabalhar com as senhoras e com os senhores o conceito do cientista político e justo constitucionalista argentino Quiroga Labier. Quiroga Labier tem um livro fantástico chamado Cibernética e Política, em que ele usa as técnicas do método cibernético para estudar a quantidade de informação que ele entende como medida de entropia, e eu vou conceituar a entropia daqui a pouco para as senhoras e para os senhores, né, dos sistemas jurídicos constitucionais. O que o Quiroga Labier faz é absolutamente revolucionário. Ele estuda os sistemas jurídico-constitucionais latino-americanos e ele escolhe os sistemas jurídico-constitucionais latino-americanos não só porque seja ele um argentino, mas porque na América Latina a troca de texto constitucional pelos países é muito rápida, muito veloz, né? E ele começa a estudar o que precisa acontecer no seio de um sistema constitucional para que se provoque o rompimento de um sistema constitucional. E o Quiroga Labier raciocina, pondera e entende que quando um sistema constitucional que foi feito mais à esquerda ou mais à direita recebe muita informação que ele chama de jurídica, e eu chamaria de jurígena, para a esquerda ou para a direita, no sentido contrário da gênese original daquele sistema constitucional, o sistema constitucional como um todo entra em transe, depois em colapso, há uma questão de limite matemático e isso gera a necessidade de um novo texto constitucional. Com base nos estudos do Quiroga Labier, eu tenho dito há mais de 10 anos que no Brasil a Constituição de 88 cumpriu sua função, falo que precisamos agradecer por ela, e digo que o limite da Constituição de 88 foi aniquilar as bases para a autocracia. Eu sinto um pouco como o ministro Barroso que nós começamos a ter no Brasil uma democracia consolidada. Mas divirjo do ministro no sentido que vejo a Carta de 88 já como obsoleta. E vejo a crise constitucional brasileira no momento, a partir do estudo cibernético do sistema constitucional, como o seguinte: já há 10 anos precisamos de nova Carta Magna e ainda não temos capacidade de criar as bases para uma nova Assembleia Constitucional, uma Assembleia Nacional Constituinte. Na ausência de nova Constituição e na dependência de nova Constituição, a sociedade trava. E isso provoca a dificuldade de inovação, a dificuldade de criação de mais PIB, a dificuldade de evolução na educação, etc. E o que a gente sente é que quanto mais acesso há, mais se nota que o que se acessa está travado. Ou seja, a sociedade que nós constituímos não consegue mais abarcar as necessidades de progresso no sistema jurídico que a própria sociedade demanda e a necessidade de criação de um novo pacto. O que eu entendo e está muito claro é que a sociedade brasileira investiu e apostou em estar conectada. E isto parece ser um bom quadro. Estar conectado, escolher estar conectado, mesmo enquanto apenas trocamos faíscas, rusgas e acusações mútuas, significa que estamos no mesmo pacto de conexão.
E embora não consigamos mudar o tom da conversa ainda, e a conversa está ruim e o significado flui com dificuldade, e as pessoas falam cada um a sua nova língua e ninguém se entende, as pessoas não desistiram de se manter conectadas e continuam brigando entre si e não desistem da interação mútua. Isto é, ao mesmo tempo o problema e, repito, a um só tempo, o sinal da solução. Estamos vivendo num país em que as pessoas escolheram se conectar. O projeto de nação do Brasil ainda não está muito claro e, por isso, não temos condições de sentar e fazer uma Assembleia Nacional Constituinte. Não pensamos para onde queremos que o Brasil vá. Sabemos todos para onde não queremos que ele volte, ou seja, não queremos voltar à autocracia. A Constituição de 88 foi, portanto, um pleno êxito. Mas, ao meu ver, diferente do ministro Barroso, um êxito acabado. Chegamos a um tal ponto do processo de democratização que não há mais retorno à autocracia. Por outro lado, a autocracia, o ranço autocrático, se manifesta severamente nas redes sociais. O combate à violência simbólica nunca foi tão forte. O número de ilícitos nas redes sociais é enorme. E o Estado está desequipado para amparar o cidadão. E o cidadão está desequipado para exprimir seus anseios perante o Estado. É absolutamente trágico o momento que nós vivemos em redes sociais hoje, não é? Mas, de alguma forma, há uma pujança, há uma força política muito grande. O Brasil nunca quis tanto discutir política e talvez, daqui a 10 anos, nós tenhamos construído o arcabouço de informação política necessária que nos permita refazer o texto constitucional para aprofundar o estado do processo constitucional que vivemos. Né? Essa é a crise do Brasil. E enquanto não chegarmos a esse ponto, não teremos grandes evoluções de PIB, porque a economia, o direito privado, depende do direito público. E eu quero voltar para a teoria dos sistemas. Né? Sistema tem tudo a ver com o digital. O digital sem sistemas simplesmente não se imporia. E eu vou trazer o raciocínio do lícito e ilícito, do zero e do um, né? e tentar levá-los a pensar o fenômeno constitucional brasileiro da mesma lógica do Quiroga Lavier, pensando em limites de quantidade de informação. Né? Isso é profundamente revolucionário. Entendermos um sistema constitucional como um sistema de trânsito de informação. Não é? Eu queria ter uma reflexão junto com as senhoras e com os senhores, convidá-los mesmo a pensar sobre isso. Não é? É informação o que precisamos colocar dentro do nosso processo de Constituição, que se concretiza não só pelo texto constitucional, mas também pelos julgamentos egressos desta Corte em que nos encontramos hoje, né, neste Supremo Tribunal Federal. Precisamos formalizar normas, precisamos normalizar formas, precisamos padronizar e programar esse complexo de forma-norma, norma formalizante de uma sociedade, forma normalizante de uma sociedade. Precisamos organizar as percepções de dados, construções do pensamento humano, informações, saberes. Precisamos criar formalidades nos ajustes. E aqui eu venho propor às senhoras e aos senhores a construção de um conceito de justiça a partir do direito à informação, do direito da informação ou do direito digital. E um conceito valorativamente neutro de justiça, um conceito mais tecnológico de justiça. Aquilo que eu falei da internet por muitos contratos, construirmos um emaranhado que já é independente de cada um dos contratos, também me habilita a pensar, como pensador digital do direito, em uma situação em que a justiça pode ser construída a partir de um conjunto de pactos. Vamos lá. Em vez de pensar que justo é aquilo que é moral, o que é de pouca validade jurídica, do ponto de vista da ciência do direito, eu posso tentar criar um conceito de justiça em ciência do direito. Isso deixou o Hans Kelsen mas tão aflito à época que ele escreveu um livro chamado literalmente A Ilusão da Justiça. Uau!
né? A Reale depois nos faz pensar de forma diferente, né? Quando pensa na sociedade brasileira. E eu queria, entre os dois, trazer um pensamento para os senhores, que nenhum dos dois traz, né? Que é, quando nós discutimos o que é justo, nós fazemos ajustes. Quando nós discutimos o que deve ser lícito, nós nos ajustamos. E aí eu vou para a teoria dos sistemas, né? Kelsen estruturava isso antes da teoria dos sistemas, a licitude da seguinte maneira: vamos às normas infralegais, as normas contratuais ou legais, e aí, claro, eu tenho normas que são, né, imperativas, portanto, em que a lei vale mais que o contrato, e normas que são supletivas, em que as normas legais valem apenas para completar as lacunas dos contratos, e acima disso eu tenho as normas de natureza constitucional, né, e essa é basicamente a estrutura da pirâmide de Kelsen. Lá para frente, lá na teoria dos sistemas, o Niklas Luhmann, que eu tive o prazer de conhecer, né, na Fundação Joaquim Nabuco e na Faculdade de Direito do Recife, pelas mãos, né, do professor Marcelo Neves, na companhia do professor Técio Sampaio Ferraz, o seguinte: Niklas Luhmann observou e disse: os sistemas jurídico, político e econômico interferem mutuamente entre si. Só que quando o sistema econômico busca regular as relações entre as pessoas a partir da leitura do que é caro e do que é barato, e enquanto o sistema político busca ajustar a relação entre as pessoas a partir da leitura do que é ou não conveniente, o sistema jurídico autonomamente procura regular as relações entre as pessoas a partir da atribuição do valor lícito ou ilícito a cada uma das condutas. É como se os três sistemas fossem autônomos, independentes entre si, mas ocupassem o mesmo espaço. Mais ou menos como se os três sistemas vivessem num só ecossistema, né? Mas, para um animal como um peixe, a água é o ambiente. E para um outro animal que está do lado do lago bebendo água, a água é somente algo que o nutre, algo que permite sua sobrevida. E eles interferem, né? Se o peixe morrer e estragar, ele pode deixar a água imprópria para aquele animal. É a noção de ecossistema, né? E aquele animal pode se intoxicar por seja lá o que tenha o peixe deixado na água quando morreu, né? Então há interferência. Luhmann percebe essas interações entre sistema político, sistema jurídico e sistema econômico como absolutamente acidentais, ainda que constantes, né? Os sistemas interferem um no outro e não se compreendem. Mais à frente, vem o Gunther Teubner e estabelece o seguinte: não é bem assim. As interferências até podem ter começado como interferências, mas não se mantiveram como interferências. Há um acoplamento estrutural entre os sistemas. Eu vou simplificar muito aqui a teoria de Teubner, porque ela não caberia nem num curso como um todo, né? Mas apenas para trazer uma luz e dizer: Teubner compreende o direito como um sistema de mediação entre o sistema econômico e o sistema político, né? Então, há uma miríade de contratos pela sociedade. Pequenos pactos. Eu subi no metrô e isso é um contrato de transporte, né? Eu entrei no ônibus e isso é um contrato de transporte. Eu matriculei minha filha no colégio, né? A Manuela está lá inscrita no colégio e, a partir desse momento, eu tenho um contrato de educação. Uma miríade de contratos. Muito menos numerosos do que os contratos são as leis, né? E as leis fazem uma intermediação entre os contratos e, mais alto que ela, a Constituição. Temos apenas uma Constituição, várias leis e inúmeros contratos, né? Os contratos, e enfim, eu estou simplificando muito a teoria, fazem a ligação entre o mundo econômico e o mundo jurídico. E isto é um acoplamento. O mundo jurídico e o mundo econômico estão juntos no contrato, embora o mundo jurídico veja o contrato como um conjunto de informações diferentes do mundo econômico. Lembra aquilo que eu falei, acho que na primeira ou na segunda aula? O contrato para o setor de marketing de uma empresa está fechado quando o setor jurídico vai começar a redigi-lo, né? Já fechamos o contrato, já tiramos foto, etc., mas ninguém redigiu nada.
né? E isso precisa passar por uma nova avaliação até validação, e aí se fecha o contrato do ponto de vista jurídico, se celebra o contrato do ponto de vista jurídico, né? Então, mas é um fenômeno só, o fenômeno contratual, embora sentido percebido de maneiras diferentes, porque os atores que percebem o contrato têm miradas diferentes sobre a significação do contrato. Perfeito? O direito, portanto, se conecta profundamente na economia pelos contratos. Lembro aqui que, para você acessar a internet, você tem que contratar algum acesso. E para constituir a internet, os agentes que constituem a internet têm que contratar múltiplos acessos, né? Do outro lado do sistema jurídico, aqui está o lado econômico, vem o sistema político. E há uma Constituição só para falar com todas as leis. E as leis e as normas que vêm da leitura do contrato, as normas que vêm da leitura da lei. Lembra que eu falei que o instrumento contratual é dado. O texto da lei é dado. Mas a norma que o jurista imagina quando lê a lei, né, ou que o leigo imagina quando vê lá o sinal vermelho, esta informação não é dada. Esta é fruto de interpretação, né? Então vejamos. Interpretei contrato, interpretei lei, mas eu preciso ainda descobrir se essa lei está lícita ou ilícita. Há lei ilícita? Claro que há. Uma lei que, do ponto de vista da Constituição, não cumpre a Constituição, é uma lei que não pode ser aplicada porque aquela lei tornou-se constitucionalmente ilícita, é a lei inconstitucional. Claro que não é a lei toda, em geral, que é inconstitucional, é um artigo ou um parágrafo ou um inciso que tem uma inconstitucionalidade, né? Mas para simplificar, digamos, se eu tenho lá uma lei inconstitucional. Uma lei inconstitucional é como se não fosse uma lei. E é esta casa aqui em que estamos que decide se uma lei é ou não constitucional. O problema é que se escreve tanta lei e é tão difícil ler todas. Na verdade, é matematicamente impossível a um ser humano que nasça na República Federativa do Brasil, hoje, acabar de ler a legislação antes de falecer. Então nós temos aqui uma ficção de que nós possamos ler a lei, né? E um dever jurídico que nos diz que ignorar a lei não nos excusa de cumpri-la, ok? Mas temos uma Constituição que todos podemos ler, que ainda que eu tenha ressalva sobre a linguagem extremamente formal do texto da Constituição de 88, né? Que já foi um avanço, ela já é menos formal do que foram as nossas constituições do passado, mas temos uma Constituição que todos podem ler. E as leis que forem contrárias à Constituição não devem ser tratadas como leis. Mas esse ponto do processo constitucional, não só do texto constitucional existente, mas os julgamentos que esta Suprema Corte, em que está a TV Justiça, né, faz sobre as leis, e o imaginário que essa Suprema Corte desenvolve nela, e, em segundo lugar, o imaginário que na sociedade se desenvolve a partir dos julgamentos desta excelsa Corte, tornam o sistema jurídico conectadíssimo ao sistema político. Então, para Teubner, há não uma interferência de sinal de duas rádios. Sabe aquela coisa que você está na rádio analógica e uma rádio interfere com a outra e você escuta dois sons ao mesmo tempo? Isso é Luhmann. Luhmann fala que o sistema econômico, o sistema jurídico e o sistema político interferem um no outro. Quase como que eles se incomodassem, se irritassem, se misturassem, mas o sentido de ser caro ou barato não influencia ser lícito ou ilícito e não influencia ser politicamente conveniente ou politicamente inconveniente. Para Teubner, a relação que começa na política passa e vai para a economia, mas passa pelo filtro do direito. Ou vem da economia e chega à política, mas passa pelo filtro do direito. Então, para Teubner, o sistema jurídico, como sistema de informação, é um sistema tradutor entre as necessidades políticas e econômicas de uma sociedade. É por isso que durante todo este tempo que estamos conversando, eu falei muito, mas muito mesmo, sobre economia e sobre política, e um pouco menos sobre direito. Porque eu quero mostrar para os senhores o direito como um sistema especialista de informação, mediador, uma caixinha de câmbio, que consegue falar com os dois principais valores das sociedades capitalistas. Vamos lá.
Vamos imaginar aqui alguém que seja 100% político e alguém que seja 100% empresário. Nível anos 60 de selva de pedra, capitalismo selvagem, né? O homem primata e o capitalismo selvagem. Vamos lá. Alguém que queira vender algo está em tese, vamos colocar aqui nível grotesco, só para facilitar o exemplo. Está em tese disponível a queimar toda a sua reputação para fazer os piores ardis, tornar sua vida politicamente inviável, contanto que ele consiga fazer a venda e transforme o seu prestígio em dinheiro. Em papel, moeda, em dinheiro sonante, ou talvez só num Pix hoje em dia, né? Já aquele cidadão 100% político, radicalmente político, lembra, selva de pedra, capitalismo selvagem. O que ele está disposto a fazer? O exagero é só para a gente entender o raciocínio, tá? Ele está disposto a gastar qualquer soma de dinheiro numa campanha, o dele, o dinheiro dos outros, etc. Aliás, esse é um dos problemas do sistema político constitucional brasileiro atual, é que as campanhas se tornaram caras, tão caras, fazer política se tornou tão caro, que o sistema incentiva a corrupção. Perfeito? Então, este político 100% político, pouco econômico, tem a seguinte tendência, gastar todo o dinheiro que ele tem e os outros tenham para conseguir o acesso ao poder. Perfeito? Então, são duas vontades. Um quer gastar todo o dinheiro do mundo, contanto que tenha prestígio, e o outro, que é o lado econômico, quer gastar todo o prestígio do mundo, contanto que acesse ao dinheiro. Perfeito? Qual é a característica do sistema jurídico nessa troca de informações entre o sistema econômico e o sistema político? O advogado, né, é o exemplo, né, para ilustrar Toibner, talvez jamais seja o maior empresário do mundo. E também, talvez, jamais seja o político mais prestigioso do mundo. Ele está na média. Ele tem um pouco de poder econômico e um pouco de poder político. E, ao falar do advogado, eu estou falando, na verdade, de todas as profissões jurídicas. Estamos ali no meio, né? Os teóricos falam que é uma profissão de classe média por essência, né? E o que é que isso quer dizer? Que o sistema jurídico tem a função, na sociedade de informação, de intermediar, traduzir e permitir o câmbio entre informação econômica, vontade de comprar e vender, e informação política, vontade de patrocinar os seus interesses convenientes de acordo com a Constituição. E o sistema jurídico fica com um pé na Constituição e outro no contrato e olhos na lei, tentando comunicar prioridades políticas para o mundo econômico, e o Estado age juridicamente como um regulador da atividade econômica, mas também demonstrar para o mundo político, pela via jurídica, a Justiça Federal, como cresceu na época dos planos econômicos, né? Plano Verão, Plano Collor. Eu, à época, estagiava na Justiça Federal, no meu querido TRF da 5ª Região, não é? Com a professora Margarida Cantarelli. E lá sentimos essa pressão. A economia, a necessidade econômica do povo falava juridicamente para conseguir uma proteção política para suas pretensões econômicas. E isso se dava pela via do direito. O processo judicial é o representante de anseios econômicos para o mundo político ou o representante de anseios políticos para as classes econômicas. E aí, claro, a Defensoria Pública tem força nisso. Percebam que o Estado de Direito vai do CAD à Defensoria Pública. E assim, a estrutura jurídica é uma estrutura de intermediação entre anseios econômicos e anseios políticos. E assim podemos perceber o sistema jurídico como um sistema de informação que permite trocas entre sistemas que jamais se comunicariam. Um está totalmente disposto a gastar prestígio para acumular dinheiro ou capital, e o outro está disposto a gastar todo o dinheiro do mundo para acumular prestígio político ou poder político. O direito aceita dinheiro e aceita prestígio político. E está no meio, classe média, e intermedia os interesses econômicos e políticos da sociedade. É aí que o direito funciona como sistema de informação, segundo Toibner. Né? E aí eu quero voltar à nossa primeira aula, direito, né? Sistema binário, só aceita lícito e ilícito. Não é? E aí a ficção da assinatura digital, da
medida provisória 2200, que é uma assinatura como se fosse uma assinatura, juridicamente funciona como assinatura, mas tecnologicamente não tem nada a ver com assinatura, não é de fato uma assinatura, mas dá todas as garantias que uma assinatura dá, então é como se fosse, não é? E recapitulamos o conceito de roteamento que já havíamos trabalhado na aula anterior. E o roteamento de mensagens faz com que, embora não estejamos diretamente conectados, possamos trocar mensagens. E isso se aplica tanto às mensagens econômicas, quanto às mensagens políticas, quanto às mensagens jurídicas. Então, estamos aqui abertos para raciocinar sobre um sistema jurídico que permita ao sistema político e ao sistema econômico trocarem mensagens entre si. Então, o sistema jurídico precisa ser, esta é a espera da sociedade que se organiza digitalmente, uma caixa de câmbio eficiente entre as necessidades políticas e as necessidades econômicas, entre os anseios econômicos e os anseios políticos. O direito precisa fazer bem esta mediação. E sejamos sinceros, o direito está muito atrás hoje das necessidades políticas e muito atrás das necessidades econômicas da nossa sociedade, e isso tem a ver com o empobrecimento tanto do nosso debate político quanto com o empobrecimento do nosso PIB, não é verdade? Então, embora a Constituição de 88 tenha permitido um grande enriquecimento da sociedade brasileira no princípio, agora, tanto que vencemos a inflação, vencemos a fome, não são poucos sucessos, estamos agora travados com um sistema que não consegue intermediar com eficiência as relações entre as necessidades do sistema político e as necessidades do sistema econômico. E essa é a crise funcional do sistema jurídico constitucional brasileiro que se percebe agora, e esta é a crise do sistema da Constituição de 88. Eu queria agradecer pela atenção de vocês e vamos para o nosso quiz para finalizar nossa quarta aula. O direito é um sistema binário porque A. Somente admite operações válidas. B. Somente admite duas respostas possíveis a qualquer questionamento, a saber, lícito ou ilícito. C. Pode ser descrito matemática e computacionalmente. E D. Porque não comporta analogias. A resposta, claro, a resposta B. O direito sempre admite uma única classificação a cada conduta humana, a saber, lícita ou ilícita a conduta. Então é binário por causa disso. Vamos à terceira questão do nosso quiz de hoje. A assinatura digital, A, não é de fato uma assinatura, mas um equivalente funcional a uma assinatura, já que cada indivíduo não deixa sempre a mesma marca nos documentos digitais que assina. B, é uma assinatura digitalizada. C, não garante a integridade do documento digital assinado. D. É aceita obrigatoriamente no sistema jurídico brasileiro. A resposta é a letra A. Embora não seja de fato uma assinatura, ou seja, não é de fato a aposição de um símbolo a um documento, ela tem o mesmo efeito da aposição de um símbolo ao documento. Aliás, um efeito melhor, porque ela garante a integridade do documento, né? Imagina assim, você tem lá um número de um boleto, e você tem um dígito verificador. Se você digitar aquele dígito verificador errado, o sistema já te nega acesso a tudo, correto? Ali no dígito verificador tem uma coisa chamada entropia, que mede a quantidade de informação. Aquilo é constante. Num documento digital eu tenho um númerozinho que é o dígito verificador de tudo. A assinatura digital vai só nos dígitos verificadores de cada parte do documento, digamos assim. E por causa disso, ela controla toda a qualidade do documento. É, portanto, um equivalente a uma assinatura. Vamos à terceira e última questão do nosso quiz da quarta aula. O conceito de roteamento de pacotes e ou mensagens tem origem A. Consagrada pelo direito digital exclusivamente. B. No direito postal, que se expandiu para contratos de logística e de telecomunicações, sendo inclusive aplicado às redes de computador. C. Alheia a qualquer embasamento jurídico. E D. Transladada da informática jurídica para o direito digital. A resposta correta é a B. Lembramos lá da segunda aula, né? É no direito postal que surge o conceito de roteamento de mensagens, na interligação entre pequenas vilas próximas a grandes cidades, né? E isso conclui este nosso quarto encontro, né? E vamos agora
para o nosso 5º encontro. Eu agradeço mais uma vez, penhoradamente, às senhoras e aos senhores, pelo carinho da atenção neste mundo que estamos bombardeados por tanto excesso de informação. Muito obrigado e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br, ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.